Ó, pro Rio de Janeiro já foi, mas para Minas Gerais ainda dá tempo. Hoje eu vou explicar para você que é funcionário público ou depende de serviços públicos qual é o problema de Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal. Então, vem comigo. Fala meu povo, eu sou o professor Vinícius, esse é o canal Super História e hoje um vídeo muito instrutivo, informativo para você, por isso desde agora eu já te peço, assista até o final, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas. Se você tem aquele amigo, aquela amiga que é servidor público, servidora pública, manda para ele, compartilha. E você também que é cidadão de Minas, que precisa de serviços públicos, quem não precisa, né? Veja o vídeo até o final e reaja a ele, deixe aí os seus comentários, o que você pensa sobre esse assunto, vai ser muito enriquecedor para nossa discussão. Vamos lá, porque o funcionalismo público precisa entender e se manifestar com relação a esse regime de recuperação fiscal. Então, bora! Primeiro, é necessário que você acompanhe o raciocínio de forma gradual para que você entenda de forma completa. Então, vamos começar do início. Para garantir um bom funcionamento administrativo, o Brasil é composto pela união dos estados, as chamadas federações. O Brasil é um país federalista, o que significa que ele é dividido nesses estados ou federações. Dá para dizer então que o Brasil é composto pela União, a pessoa jurídica que representa o governo federal, pelas federações, que são os estados, o Distrito Federal, que é a capital administrativa, e os municípios. E todos eles são independentes. Mais uma vez, quer dizer que o Brasil é um país federalista, onde cada estado tem a sua autonomia. O problema é que o federalismo tem sido desrespeitado, principalmente porque a maior parte da arrecadação tributária fica no nível federal, na União, e é pouco distribuído, ou pelo menos de forma insuficiente, para as federações, para os estados. E isso vai enfraquecendo esses estados e a dívida deles com a União vai se tornando cada vez maior, cada vez mais ampla. Essas dívidas acontecem ou pela falta de pagamento dos débitos que o Estado tem com a União, ou quando eles pegam empréstimos com outras fontes, tendo a União como garantia. Então, quando o Estado não paga, né, o famoso dar o calote, a União é que garante, a União é que paga esse empréstimo que o Estado pegou. E geralmente os Estados fazem esses empréstimos justamente pela insuficiência dos repasses dos tributos que a União faz para as federações. Agora, se os estados já estão doentes por causa dessa dívida, o regime de recuperação fiscal veio para acabar de matar. Imagine uma casa onde os gastos estão bem elevados e aí os moradores daquela casa pensam, olha, a gente precisa fazer alguma coisa para reduzir os gastos. E aí eles conversam entre si e pensam assim, vamos reduzir os supérfluos? Que tal a gente pagar um plano de internet mais básico, começar a tomar banhos mais rápidos? Dependendo da situação, eles podem até propor morar numa casa menor para pagar menos aluguel, para sobrar um dinheirinho a mais para quitar as contas. São atitudes que podem ser tomadas no dia a dia para impactar essa questão de levantamento de grana no seio familiar, sem abrir mão de questões básicas, essenciais da casa. Agora imagine um segundo exemplo, onde essa mesma família, com essa mesma situação financeira, decida resolver o problema assim. E se a gente não usasse mais energia elétrica? Ah, e outra brilhante ideia, vamos parar de lavar roupa. Assim a gente reduz o consumo de água e não precisa ficar lavando demais a roupa, a gente vai saindo, vai evitando de sujar, que vai dar super certo. E claro, para garantir a economia de vez, a cesta básica não pode passar de R$100. A gente vai comprar no máximo R$100 de coisas e o que der para comprar, comprou. A gente não vai comprar mais do que isso. Para vocês terem uma ideia, o regime de recuperação fiscal se parece muito com esse segundo exemplo. Ele quer resolver as finanças do Estado cortando no básico, na saúde, na segurança pública, na educação. Eu vou deixar aqui abaixo um link para vocês verem como o regime de recuperação fiscal tem atacado servidores públicos no Rio de Janeiro. Como eu mencionei lá no iniciozinho, o Rio de Janeiro foi o primeiro e único estado brasileiro a aderir, a fazer parte até agora do regime de recuperação fiscal, e os servidores já estão sentindo na pele o que é isso. Depois você dá uma olhada lá. Mas para não ficar só nos exemplos, deixa eu trazer as definições do que é de fato esse regime. O chamado regime de recuperação fiscal foi instituído pela Lei Complementar 159 de 2017, inicialmente como um programa para estados e o Distrito Federal, cujo objetivo, segundo seu artigo 1º, é corrigir os desvios que afetaram o equilíbrio das contas públicas. A Lei Complementar 178 de 2021 ampliou esse programa, incluindo nele os municípios,
mas o objetivo permanece o mesmo: corrigir os desvios que afetaram o equilíbrio das contas públicas. Se o objetivo desse regime de recuperação é corrigir os problemas nas contas públicas, então espera-se que haja ou que seja feito um diagnóstico para se detectar, para identificar quais são os problemas nas contas públicas, para então resolvê-los, certo? E isso nem é muito segredo, e agora eu preciso que você preste muita atenção nisso. Os problemas principais dos estados brasileiros são conhecidos, e pode haver alguma variação, mas basicamente eles são insuficiência de recursos, porque a maior parte dos tributos fica com a União, o fundo de participação de estados e municípios tem ficado cada vez menor, o que significa que vem cada vez menos dinheiro para cá, incentivos e renúncias fiscais aos montes, inclusive em Minas Gerais, nós tivemos vários incentivos e renúncias fiscais para beneficiarem empresas que geram até um certo número de emprego, mas que deixam de pagar ao Estado bilhões de reais que serviriam para colocar em dia as contas públicas, subtração de recursos pela União devido às taxas abusivas que são colocadas nos refinanciamentos que são feitos desde os anos 90, e a destinação de grande parte do orçamento da União, que deveria servir para ajudar os estados e municípios, que vai para pagamento de juro e para as amortizações da dívida pública federal. E aí, diante disso, qual é a pergunta óbvia aqui? O regime de recuperação fiscal ataca algum desses problemas e os resolve? A resposta é um sonoro não. Então o que ele faz? Ele corta o básico. Ele atinge o serviço público. Aqui está a verdadeira intenção do regime de recuperação fiscal: sucatear o serviço público para beneficiar a iniciativa privada. É isso. Por que Minas, por que o Zema quer aderir, quer entrar no regime de recuperação fiscal? O cara é um grande empresário. O novo governo dele é completamente neoliberal. Quanto mais ele minar o serviço público e abrir isso para iniciativa privada, melhor. Ele está muito alinhado a todos os objetivos finais do regime de recuperação fiscal. E é aqui que está o grande problema que eu trago para a gente debater aqui nesse vídeo. Presta atenção. Você sabe quais são as medidas colocadas, impostas por esse regime para o Estado que entra, que faz parte nesse regime? Em vez de enfrentar o que realmente causa o desequilíbrio nas contas do Estado, ele gera um desmanche do Estado. Por exemplo, privatizações ou extinções de empresas públicas, reformas na Previdência nos moldes da Federal trazendo uma série de cortes, redução de incentivos, tetos para gastos primários, como eu disse aqui, é cortar no básico. Ele traz diversas proibições, como por exemplo, aumento salarial, criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, quer dizer, as carreiras são congeladas, contratação de servidores, exceto para temporários e para chefia, então não tem servidores sendo contratados. Realização de concursos públicos, aquele que adere a esse regime de recuperação fiscal não pode mais realizar concursos públicos, dentre outras proibições. Agora, entende só o absurdo que eu vou te contar aqui. De 1997 a 2019, os estados pagaram 357 bilhões à União. Isso corresponde a 300% do valor inicial refinanciado. Quer dizer, os estados já pagaram a sua dívida inicial com a União pelo menos umas 3 vezes através de juros. E apesar desses pagamentos, os estados ainda devem cerca de 5 vezes o valor inicial financiado. Quer dizer, a conta simplesmente não fecha. Mas se você chegou até aqui, você deve estar pensando assim, mas por que então o Zema está querendo entrar nisso? Por que tem estado que pensa em entrar no regime de recuperação fiscal? Parece que só tem coisa ruim nisso. Não, gente, claro que não. Tem o benefício. O único benefício é a suspensão temporária do pagamento integral da dívida à União. E o benefício para por aí, porque mesmo com a pausa no pagamento integral das contas à União, juros e correções continuam incidindo sobre essa dívida. Para dar um exemplo bem claro, é como se você tivesse uma dívida enorme de cartão de crédito. E aí, a operadora do cartão, a empresa, o banco fala, ó, fica tranquilo, você pode ficar 3 anos sem pagar o seu cartão de crédito. Só que
os juros vão continuar correndo aí. O que vai acontecer? Quando finalmente você for para pagar a conta, depois dos 3 anos, a sua dívida vai estar muito maior do que ela estaria originalmente. Após 3 anos de experiência com o regime de recuperação fiscal, o governo pode renovar por até mais 6, o que pode tornar então essa experiência de arroxo e precarização do serviço público se arrastar por até 9 anos. Então, para resumir, após vender o patrimônio público, arrochar os servidores e reduzir os investimentos sociais, a dívida ainda estaria maior e o Estado desmantelado. Tô deixando para vocês aqui no primeiro comentário fixado o meu referencial teórico, de onde eu tirei essas informações que eu passei para vocês aqui. Tá lá também umas cartilhas ilustradas que trazem explicações sobre o regime de recuperação fiscal, que são boas para você distribuir, mandar para o WhatsApp, compartilhar nas suas redes sociais. Dá uma olhada lá também que pode te ajudar a levar esse conhecimento para mais pessoas através das suas redes sociais. E não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar esse conteúdo para todo mundo, porque a gente precisa se levantar contra isso. Diga não ao regime de recuperação fiscal. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Então, até lá!